Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse Papel e Tinta. Eu sou o Gimel, tô aqui hoje com o Dobolame. Opa! Pra gente comentar rapidamente aqui as atualizações no quadrinho que estamos fazendo. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, nós vamos mostrar pra vocês, as primeiras 5 páginas aqui, que são uma espécie de prefácio, que é o que acontece antes da experiência em si, a experiência mística do Grant Morrison no templo de Swayambunat, no Nepal, né, em Katmandu. Bom, vamos começar falando o que é esse prefácio aqui, porque a maioria das pessoas vai ler e vai ver que é basicamente só um salto de bungee jump, mas que tem alguma coisa estranha, um papelzinho que o quadrinho não vai explicar. E, de fato, ninguém precisa entender o que é isso. Mas, pra quem leu Super Deuses, vai pegar o contexto. E pra quem tiver lido, inclusive, o Pop Magic, né, do Grant Morrison. Verdade. Pra quem leu o Pop Magic ou o Super Deuses do Grant Morrison, vai ver que, na verdade, o que ele estava fazendo ali é um ritual, né? Tem algo a dizer sobre isso? Eu acho que se a gente começar a falar demais, vai tirar um pouco da graça da pessoa tentar descobrir o que significa, o que significam os detalhes, né? Mas a gente poderia, né, falar de por que é uma granada, né? Sim. De onde vem isso e tal. Mas, não sei. Você acha que vale a pena contar detalhe demais, assim? Mano, Correr o risco de contar demais? eu acho que só precisa ser dito uma coisa, que é esse ritual que ele fez era antes de produzir os Invisíveis? Era para produzir os Invisíveis? Era durante. Já tinha Invisíveis, só que ele não tinha certeza de para onde ia. Então, muito possivelmente, tinha a ver com o sucesso dos Invisíveis. O que eu vou fazer para ter um sucesso nos Invisíveis? E esse sucesso era relacionado a revelar a verdade do universo, porque foi uma coisa que ele prometeu para os leitores. Então, ele prometeu isso pros leitores e depois ele ficou numa fria, porque ele pensou, pô, agora eu preciso descobrir a verdade do universo. E esse ritual tem isso, tem esse objetivo também, né? Então, bom, vamos falar das páginas aqui. A história em si já até aí tá bom. Primeira página, cara. Eu quero uma crítica absolutamente sincera. O que tem de melhor aqui, o que tem de pior? Bom, eu não sei se... Não tem como ser objetivo, é absoluto o que eu tô falando, mas eu gosto muito da paisagem, cara. E bom, é aquela coisa mãe coruja, né? Porque fui eu que decidi que começaria com um plano horizontal e tal. Eu gosto desse começo. E eu acho que ficou melhor do que eu esperava. Tipo assim, eu não sabia como ia ficar, mas eu imaginava algo que pra mim depois você conseguir um resultado mais legal, mais impressionante. Eu acho que teve um uso interessante do branco, até porque isso vai diferenciar da maioria dos momentos do quadrinho mais pra frente, que vai ter cores mais escuras, né? Vai ter cores mais escuras. Então eu acho legal porque tem um certo destaque entre esse momento diurno da aventura que ele tá fazendo e depois uma parada de... enfim, vocês vão ver, né? Mas uns negócios, tipo, espacial mesmo, assim. Inclusive, eu fiz essa última página que é espacial, e vai ter outros momentos espaciais, porque a coisa fica maluca, é uma experiência mística, e bem mística. Inclusive, esse céu, esse céu que a gente tá fazendo nessa página ainda é pra ser um céu, entre aspas, normal. Por mais que aqui você tenha estrelas específicas destacadas, e que você tenha Barbelite aqui, que é uma referência aos Invisíveis, quem leu vai saber. Mas ainda assim, é o nosso céu. Agora, depois vai ter um céu kirbiano, um céu desvelado, com véus a menos, que vai ser um céu mais colorido, mais fantástico, né? Que vai aparecer depois. Vai ser um céu menos parecido com o espaço sideral que a gente conhece, e mais parecido com um universo repleto de vida, né? E não esse vazio com os pontinhos brilhantes aqui. Mas eu acho que essa página talvez eu refaça ela, porque como as estrelas têm uma forma definida, eu não sei. Eu tenho certeza que você vai refazer ela.
Tá bom. Porque quando você fica nessa dúvida, mano, é uma certeza que você vai fazer. Então é isso. Mas eu vou tentar outras páginas antes de refazer. Pelo menos isso. Então, mas enfim. A gente tava discutindo antes, né, sobre a cor azul. A primeira, a segunda, a terceira tem essa presença do azul, né? E aí eu pensei em a mesma coisa que eu falei do branco. Eu acho que vai criar um contraste com outros momentos, que você vai ter que usar outras colorações, né? Mas, curiosamente, vai ter um momento em que ele é levado para um lugar diferente, né? Para uma outra constelação. Só que ele vê um horizonte verde azulado em que ele mergulha. Quer dizer, tem um paralelo entre o que ele viu depois e esse começo. Que ele mergulha, entre aspas, num azul esverdeado e tal. Então, enfim. Só isso já é um exemplo de como tem elementos que se entrelaçam nessa história. Então, enfim, modéstia à parte, não vai ser um quadrinho qualquer. Você não falou o que você achou de ruim, só falou coisa boa. De ruim? É. Cara, eu achei de ruim que você não gostou das ideias do segundo e terceiro quadro que eu tinha feito, mas... Eu voltei. É verdade. O terceiro quadro, eu voltei como tava. É verdade. Essa segunda página aqui, ela não tinha no storyboard original. Sim, bem lembrado. Aí eu fiz... Confesso que na verdade foi meio que um acidente, porque eu tinha pensado em fazer uma segunda página, uma página intermediária, né, para essa contagem, mas eu não tinha certeza. Aí quando eu fui fazer a página, eu fechei esse balão aqui. E como tava antes, ele começava a contar direto desse balão aqui, 5, 4. Aí eu falei, mano, vou fazer a outra página. Então, e isso aqui digamos, a contribuição sua, que eu sabia que viria, pro próprio storyboard, né? Porque eu não pensei com isso. Eu pensei em essa primeira conectar com o que agora virou a terceira. Como se a gente tivesse uma continuação aqui que sai pra sarjeta, né? Sai do quadrado e entra num outro lá em cima. Só que com essa segunda, surge uma coisa que a gente tinha discutido. Na descrição, ele fala que em cada número, ele experimentou uma emoção. Em alguns dos números, ele estava questionando se ele não desistia. Então, aqui a gente conseguiu ficar ainda mais fiel ao relato. E aí tem essa terceira, que é a página que eu mais achei legal. Inclusive pelo design da página que você fez, né, no storyboard. Que tem uma coisa muito interessante aqui, que quando chega no 1, ele fala isso no relato. Que na terceira contagem, a mente dele ainda estava tentando formular a frase, não faça isso. Só que ela já estava, tipo, perdendo pra situação, a racionalização da mente. Então a frase nem estava saindo direito. E aí quando chega no 1, é como se a mente cessasse. E aí, no storyboard que o Lamed fez aqui, ele pula, só que ele não pula pro rio, ele pula pro nada. Como se fosse um estado de vacuidade mental, assim. E que tem tudo a ver com o que é o ritual, né? Isso. Cabeça aqui, mano. Aqui é intrincado o negócio. Esse aqui foi um highlight aqui do design da página. Isso aqui ficou bom. Pra mim, eu acho que é a melhor. Nenhuma delas eu acho que tá perfeita. É importante colocar isso. Mas eu cheguei à conclusão que deve-se considerar o fato de que as pessoas vão olhar pra página por segundos, né? Eu já vi várias pessoas assim que faz quadrinho comentando, a gente faz tudo isso aqui por tantas horas para a pessoa olhar 2 segundos. E às vezes é melhor não tentar exagerar, porque o quadrinho, diferente de uma tela, exige a contação da história em primeiro lugar, né? Então, o movimento é mais importante do que a arte estar perfeita. Eu ainda demoro para entender isso, mas essa é a verdade. Que o quadrinho, ele é um todo, ele é o todo. Ele é mais do que a soma das partes, né? Então... eu acho que é importante sempre lembrar que a gente se lembrar, e as pessoas que estão vendo e vão ler,
é que é tudo extremamente experimental. Então a gente está se deixando quebrar regras. Pô, só a escolha de pintar de aquarela já é uma escolha arriscada, porque a aquarela tem suas limitações, tem suas dificuldades, ainda mais num papel pequeno e fino, né? Aí tem um problema que é o seguinte, um cara que tá fazendo um quadrinho tradicionalmente, o que ele faz se ele errar? Ele pega um corretivo e passa por cima. Tem um vídeo que é um Manben, um programa japonês que entrevista mangakas e tal. Tem um vídeo que entrevista o Fujita. E ele mostra um corretivo lá que ele usa. Ele disse que ele seria incapaz de fazer um mangá sem aquilo. E de fato, no programa você vê ele usando aquilo pra corrigir um olho 30 vezes, assim, ó. Mano, ele desenha o mesmo olhinho 50 vezes ali. E aí o que acontece quando você coloca aquarela na equação? Você não pode usar esse tipo de técnica. Porque a partir do momento que você corrigir o preto usando um corretivo branco, a aquarela já não pega em cima daquele corretivo mais. Nossa. Então. Mas aí que tá, a gente meio que quis se desafiar mesmo. A escolha das cores, a escolha de ter cores, ela foi importante. Eu, enquanto produzia o storyboard, já intuía, tipo assim, mano, isso aqui vai ter que ser colorido, porque eu só consigo imaginar isso aqui colorido. Só consigo imaginar assim. E depois a gente consegue entender o porquê. A gente tá falando de quadrinho americano quando a gente tá fazendo esse quadrinho. Então, dá pra ver, né, que o traço do Gimel tem uma pegada meio mangá e tal. Mas ainda assim, a gente tá situando essa história num ponto simbólico, né? Então, ela tem conexões com obras diversas do quadrinho americano. Claro, como é uma história, um relato do Grant, tem mais conexões com obras dele, com Invisíveis, Flex Mental, você vai ter essas referências. A escolha de ser colorido é porque ele é essencialmente sobre quadrinhos americanos. O Grant Morrison é o mago dos quadrinhos americanos. Então, a gente tinha que situar, de alguma forma, lembrar isso. Mas não tem como ser igual. Por quê? Porque a tecnologia do quadrinho americano, por essência, não existe mais. Você perdeu. Eu não sei explicar exatamente, mas é um processo totalmente diferente que não existe hoje. As cores hoje são todas digitais, com um processo muito mais refinado. Antigamente, era exatamente como... Era quase uma xilogravura o processo de cores. Porque tinha um carimbo que colocava, tipo, esse aqui vai ser o amarelo. Carimbava tudo onde era amarelo. Depois outro, esse aqui vai ser o magenta. Tudo onde era magenta. E aí isso misturava algumas cores e produzia outras cores. Sim. Só que você tinha que ter plaquetas para cada cor. Cada página gerava placas. Mano, é um processo muito diferente. Inclusive, um processo que lembra o Kyoe no Japão. Que eles faziam assim também. Sim. O Kyoe, o artista fazia um desenho, aí ia vir um cara que ia talhar o desenho na madeira. Só que não era só talhar o desenho. Cada cor usada no desenho, ele fazia uma tábua. Pode crer. Pra passar a tinta por cima e carimbar. Então é o mesmo processo. E esse processo, ele é o processo da imprensa, é a história da imprensa de jornal, por exemplo. As tirinhas em preto e branco que saía eram assim. Os caras tinham que fazer, inclusive, um traço muito grosso pra ficar bem marcado naquela xilogravura, porque se não pegasse naquele stencil, né, naquelas... Eu ia falar um scanner, mas não é um scanner. Era uma porra de um processo químico muito estranho. Mas é isso. O traço tinha que ser grosso, senão não saía no produto final. Então, e isso era pra tirinha de jornal, e aí surge essa indústria americana, então, e o quadrinho colorido e tudo mais, mas permanece sendo esse processo dos carimbos na página, né? Que inclusive é por isso que se você vai ler um formatinho hoje, você sempre acaba encontrando uma página sozinha que a cor tá vazando, porque bateu 1 milímetro fora. Então, e só isso já gerava uma estética foda. Dava uma embaçada, assim, que só aquele quadrinho tem, cara. Então, é uma coisa importante de colocar que a gente tá numa era em que as limitações... Uma arte, ela sempre se cria em torno de limitações. E a gente tá numa época que não existe mais. Então, quadrinho tem que ser feito com tinta preta, com tudo mais. Na verdade, hoje não. Porque antes tinha um motivo para ser feito dessa forma. Hoje, você pode fazer com... lápis de lição, grafite, 6B, 2B, você vai conseguir escanear aquilo e imprimir em perfeito estado.
Então não é uma necessidade como era antes. Então nós estamos num tempo estranho, que ao mesmo tempo que dissolve as artes, geram novas possibilidades. E, assim, nesse mar de opções, a gente sabe, né? Tem essa discussão. Quando tem opção demais, dá uma travada. Né? Se você mostra para uma criança, olha aqui, 10 sabores de sorvete, a criança vai ficar travada. A não ser que ela já tenha muito decidido que ela gosta só de um. Mas sem um conhecimento prévio, ela trava nas muitas opções. Já um amadurecimento, vem essas preferências, vem o que você sabe que funciona, né? Seria o equivalente a você hoje chegar e falar, eu já sei meus sabores favoritos. Você já vai direto neles. A gente tá nessa situação de repente, tem muita opção, pensa na arte digital. A arte digital, pô, a gente fala de que não tem mais o screen tone. Não tem mesmo os screen tone. Screen tone é uma espécie de um adesivo que você coloca por cima e faz sombreamento. Sombreamentos, ou até mesmo aqueles pontilhados, né? No Japão eles usam até pra fazer cenários. Céu. É verdade. Não, usam demais lá. E tipo assim, tava vendo um vídeo do David Sim, né? Falando que tá acabando e tal. Sim, tá acabando pra arte tradicional, o que é uma tristeza, uma perda inestimável. Mas, ao mesmo tempo, com a arte digital você consegue usar qualquer padrão de screen tone, de pontilhado, de não sei o quê. Então, quer dizer, essas muitas opções surgem com uma certa facilidade para se aprender, para se descobrir, às vezes não tendo que gastar $25 a folha. Mas cadê os grandes artistas? Existem uma pessoa ou outra, mas por que nessa época menos limitada não tem os mesmos... a mesma produção fervorosa de boas obras? É estranho. Parece que é como se a gente estivesse no momento em que a criança ainda não sabe decidir o sabor do sorvete. Precisa surgir uma postura que vai direcionar essas decisões. Vai ter talvez até um sentido de finalidade, uma teleologia para as ações. Se você tem para onde vai, então você sabe as ferramentas que você vai pegar. Talvez falte isso, falte um objetivo. Para quê? Porque muita gente quer ser artista, mas muitas vezes não sabe o porquê. Por quê? Pra quê? A gente oferece uma possível resposta, inclusive. Sim. De onde surge o impulso artístico, né? A gente sempre fala no canal sobre isso. E é engraçado, é interessante esse assunto de como a forma como você faz o bagulho tem implicações até mesmo filosóficas, né? Porque, por exemplo, se eu pegasse para fazer no digital, talvez saísse mais rápido, talvez fosse mais fácil, porque eu posso fazer correções infinitas. Mas, ao mesmo tempo, o digital oferece novas possibilidades infinitas. Tem infinitos tipos de pincéis que você pode usar no digital. Sabe que eu acho uma coisa? Eu preciso fazer esse comentário. Tem essas infinitas opções, mas você olha um Tumblr, você olha não sei aonde e 80% é igual. Você vê o que tá acontecendo, cara. Às vezes sai um quadrinho, eu vou tudo animado, né? Um quadrinho brasileiro e tal, não sei o que, eu vou dar uma olhada. Eu fico, porra, aí você me decepcionou. Um traço de Tumblr do caralho. Fico, caraca, mano, cadê a personalidade? Então, isso aí é uma coisa que... Eu sou muito crítico do que eu desenho, mas eu vejo... Existe uma norma, um padrão de profissionalismo que realmente não é necessário, assim. E às vezes, mano, eu fico até... Por exemplo, uns mangás que usam muito screen tone, um sombreamento assim, ó, totalmente realista. Eu fico meio tipo assim, mano, não precisava disso, tá ligado? Então eu tenho o contrário, às vezes eu não gosto de arte por ela ser muito boa. Tá ligado? Sim. E aí eu olho os meus desenhos tudo ruim aqui, tudo torto, o cara desproporcional. Ó, esse aqui eu vou virar ao contrário, pra vocês verem. Umas perninhas minúsculas aqui. Sim. E eu falo, mano, é legal que seja ruim. Então tem esse fator aí também a ser considerado, né? Inclusive, falando disso, tem um shorts que a gente soltou sobre o Steve Rude, né, se eu não me engano. Era ele, né? Criticando cores. Sim. Criticando a coloração moderna dos quadrinhos, que tira qualquer personalidade do desenho, do traço. Então isso aí é uma vantagem do que a gente está fazendo também. Não vai ser a coloração e estilo cinema do quadrinho Marvel e DC de hoje em dia. Mas é inegável que o traço se destaca, que surge uma coisa diferente, única. Mesmo uma outra pessoa que usa aquarela não vai ficar igual. Então, na verdade a gente tem o short do Joe Kubert falando isso. Sim.
mas o Steve Rude também falou sobre isso. Os dois falaram exatamente a mesma coisa. As cores digitais, justamente por elas terem infinitas possibilidades, elas meio que sobrepujam o traço em si. Então o Steve Rude falou, mano, eu não sei nem por que os caras desenham ainda, se a cor já tomou todas as funções na página, né? Então, isso é interessante. E, voltando, né, comentando esse negócio que você falou do Dave Sim não achar materiais e tudo mais, eu fiquei um pouco surpreso, depois que eu comecei a desenhar, porque eu pensei primeiro, mano, eu vou fazer uma coisa totalmente punk, assim, do jeito que der, com os materiais que tiver e tal. E aí, primeiro eu me deparei com a realidade que eu fiquei travado na primeira página, muito tempo, e reparei que a minha ideia que eu ia soltar um bagulho punk do jeito que saísse não correspondeu com o que eu imaginava. Achei, mano, vou sair desenhando do jeito que sair vai ser. E aí saía um bagulho e eu falava, mano, não tem como eu deixar assim. Não tem como permitir isso aqui, essa abominação. E aí, aos poucos, você vai superando o luto pelo que você imaginava que era a sua habilidade. Tipo, cara, beleza, já entendi. Eu fiz essa página 20 vezes. Já entendi que não vai sair algo divino do nada. Pode crer. Um dia. É, então. Ah, e aí, essa foi a surpresa inicial. Outra surpresa, eu descobri que é muito mais barato você fazer o negócio no digital. Então, o digital tá cercando você mesmo. Talvez tenha sido uma grande inocência minha, na verdade, né? Porque só o papel de aquarela já é R$ 2 cada papel, né? A aquarela você consegue se virar com os materiais que não são tão caros, tipo a aquarela da Pentel e tal. Mas no geral, você compra uma mesinha de desenho por 200 conto, mano. E é tudo que você precisa por muito tempo. Então isso foi um baque, tipo, caralho, mano. O mundo tá fudido, porque muitas coisas do passado, ferramentas humanas, vão deixar de existir, mano. Pincel você não acha bom no Brasil. Caneta, bico de pena, só nas capitais que você vai achar. Quem que pratica caligrafia? Tem, por exemplo, no Japão. No Japão, vários mangakas são artistas tradicionais ainda. Mas, você vê, por exemplo, o kanji é um estilo de... É um alfabeto, uma escrita à mão. No digital isso se perde. Já tem um monte de japonês que não sabe escrever kanji, tá ligado? Tem vídeos que os caras vão na rua com uma lousinha assim e falam, mano, escreve o kanji de tal coisa. Não consegue, mano. Tá ligado? E é a língua nativa da galera. Então, algo de humano vai se perdendo. Então, a gente pode pensar que a ideia inicial, ser um bagulho totalmente roots, ela deu uma mudada pra ser um bagulho humano, acima de tudo. E eu acho que isso é importante, porque a gente não tá falando de uma coisa nostálgica, a gente tá falando de uma coisa palpável, de uma diferença palpável. É o que a gente tá falando, de que, cara, qualquer pessoa pode colocar à prova. Às vezes você acha um quadrinho digital, uma arte digital, que você fica, nossa, isso aqui tá diferente. Isso aqui o cara conseguiu colocar personalidade. Mas é muito mais comum que aconteça uma padronização. Eu não acho que tem que todo mundo abandonar o digital. Eu acho que o digital oferece possibilidades diferentes, que estão acrescentando a algo, vão atingir alguma coisa legal também. Agora, essa debandada da arte tradicional pela grande maioria, ou pelo menos a ameaça disso acontecer, porque a gente vê a tendência, só pelo preço dos materiais, pela dificuldade de achar, e é isso que você estava falando. Isso precisa estar na consciência de mais e mais pessoas de que é uma tragédia se isso acontecer. Uma tragédia que depois é irreparável, porque você não levanta esse mercado do nada depois. Depois vai virar o quê? Vai virar a vitrola? Que tem só uma pessoa que, eu quero ter um hobby de ouvir o disco, né? Só na casa dessa pessoa vai sobreviver. Aí essa coisa do quadrinho tradicional, vai ser um cara lá que, tipo assim, não pode, cara. Isso precisa se manter como arte, porque senão a gente vai perder uma linguagem, toda uma coisa, que depois não tem volta. Que são, e é tão importante também no sentido de que é o fundamento da arte. É o fundamento dessa arte. Então, se você perder esse fundamento, você até mesmo pode esquecer coisas importantes que vai prejudicar essa continuação no digital. A gente precisa desse fundamento, a gente precisa dessa sabedoria registrada, né? E a gente está num momento de
conhecimentos humanos de repente se tornando obsoletos, né? A internet perdendo páginas, a Internet Archive derrubada. Então, tipo assim, de um modo geral, essa questão é alarmante, pro quadrinho principalmente. E bom, com isso, nós terminamos aqui de atualizar sobre essas páginas aqui. Se tudo correr bem, no próximo fim de semana terão novas páginas, né? Haverão novas páginas. Espero. A próxima página vai ser bem desafiadora, cara. Eu acho, ela é um salto em detalhes. Deixa eu fazer um anúncio assim de o que vem pela frente. Enquanto o Gimmer agora está fazendo as páginas, finalizando, né? Literalmente a última etapa dessas páginas, eu vou estar fazendo outros storyboards, mas por enquanto absolutamente secreto. Então, já fica aí na mente. Este é o primeiro, mas não de forma alguma o último. Longe de ser o último quadrinho Nova Gênesis. Vão ter muitos outros e bem diferentes. Enfim, é isso aí. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Calma. Não se esqueçam de colocar o seu like no vídeo, comentar alguma coisa. Comente o que vocês acharam dessa bodega aqui, dessa bagaça aqui. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. E agora sim. Compartilha o vídeo com alguém que você acha que vai interessar. Falou. Isso aí, falou. Valeu. Falou.